Agora sim! Já vi uns ansiosos aí. Tô lendo os comentários de todo mundo, tá? Mas eu confesso que eu quase desisti. Gente, me emocionei pra caramba aqui. Essa surpresa da minha equipe com os depoimentos dos meus alunos, e eu espero que até o final aqui desse workshop vocês também possam se tornar oficiais, meus alunos oficiais, gente. Olha, eu juro, eu quase saí. Olha, eu tô tremendo, de verdade, olha isso aqui. E aí eu falei aqui para minha equipe, eu mandei um WhatsApp e falei: meu Deus, eu vou chorar, como é que eu vou dar essa aula? Eu tentei não concentrar. Muito obrigada aos meus queridos alunos pelos depoimentos, tá? Eu não tinha visto todos ainda, gente. Na verdade, eu deixei para minha equipe selecionar, né, os ganhadores que ganharam os nossos brindes e tudo mais. E eu confesso que essa montagem com os melhores momentos, com os melhores depoimentos, me fizeram emocionar aqui. E eu espero que vocês também tenham sentido, né, essa emoção, porque é muito bom e gratificante quando a gente pode realmente ajudar uma pessoa, ajudar uma família. Então, boa noite para vocês que estão aqui comigo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite super especial. E é um prazer imenso ter todos vocês aqui comigo, a Fabíola, que já falou que é advogada e mãe de autista. Eu fico muito, muito feliz em poder ajudar, tá? Nesse workshop aqui, vocês vão descobrir o caminho para se tornar um expert em direito das pessoas com autismo e pessoas com deficiência, né? Vocês viram aí, foram os depoimentos do curso. Hoje nós vamos, na verdade, fazer um workshop. Eu vou falar para vocês sobre alguns assuntos, tá? Porque o mais importante é você saber, né, e conseguir ter essa ligação, né? Você poder ter essa ligação entre as pessoas com autismo e os seus direitos, vocês saberem, né, passar essas informações para que mais pessoas alcancem os direitos e poder ser realmente um divisor de água na vida dessas famílias. E eu fico feliz de ser um divisor não só na vida das famílias, mas também dos meus alunos, porque essas famílias precisam de mais pessoas lutando pelos direitos e com certeza, né, é uma gratificação imensa a gente poder ver resultados e ter esses direitos assegurados, não é mesmo? Bom, é claro também, né, ter um resultado por isso, né, fazer disso sua profissão, ajudar as famílias e ainda ser bem remunerado por isso. Pessoal, sem mais enrolação, o pessoal tá aqui ansioso, deixa eu ver de onde o pessoal deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Então, nosso workshop Advogando para as Pessoas com Autismo, teve pessoas aí que já tiveram algumas pessoas que perguntaram meu Instagram, né? Então é @andressasgo.adv, ó, tá aqui no material que depois será disponibilizado para vocês, tá certo? Bom, mas hoje o que vocês vão ver aqui nesse workshop? Hoje vocês vão aprender os primeiros passos, tá? Aquilo que você precisa para começar. Atenção, é só a pontinha do iceberg, tá? É o primeiro passo. Depois eu vou ter a oportunidade, obviamente, de ensinar tudo com muitos detalhes para vocês. Hoje nós vamos falar sobre prospecção, tá? Então, é o primeiro passo, não é mesmo? Você precisa dos clientes, você precisa prospectar. Você vai descobrir onde estão esses clientes e como prospectar, tá? E também vamos falar sobre o primeiro atendimento. Você vai entender como fazer um atendimento que, lidando com os direitos das pessoas com autismo, principalmente, falando dessa forma, precisa ser humanizado e eficiente, tá? Vou falar também sobre as principais leis. Eu vou te mostrar hoje quais leis que você precisa saber e dominar para começar, tá certo? E, por fim, falarei também sobre honorários, né? Vocês gostam aí, quem advoga já na área, que eu sei que já tem alguns estudantes de direito que já estão preparando previamente, né, para advogar na área, mas eu também vou falar sobre os honorários, tá? Vou falar como e quanto cobrar, como que é possível, inclusive, você dobrar ou triplicar os honorários com um só cliente, para não ficar preso só em um direito, direito A, direito B, direito C. Não, você precisa saber oferecer, né,
todos os serviços para essa pessoa com autismo, para essa pessoa com transtorno do espectro autista, né? Pessoa com deficiência. Então, eu quero saber, já vi que o pessoal já está comentando aqui no chat, né? Eu vou até ler aqui, porque eu preciso saber de onde vocês são. Eu quero saber também, pessoal, que bateu uma curiosidade aqui. Eu acredito que vocês, quando fizerem a inscrição, responderam lá. Ainda não tive um tempinho de olhar, mas eu quero saber da onde vocês são e quem é advogado e quem aqui é estudante de direito, tá? Comenta para mim aí, porque eu achei muito interessante a procura, né, dos estudantes também, para que eles possam, né, se especializar e se tornar expert no assunto antes mesmo, por exemplo, de ter, né, a vermelhinha, a OAB na mão, né? Porque eu fui assim, viu, gente? Eu admiro os estudantes que começam dessa forma, já buscando conhecimento. Soraya, lá do Rio de Janeiro, é advogada, atuante, que bom. Deixa eu ver quem mais. A Maíra, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Eu sou mineira, viu? Nasci em Minas, moro aqui no interior do estado de São Paulo já há alguns anos, mas eu sou mineira e sempre serei mineira, porque meu coração realmente é lá de Minas Gerais. Então, ela é mãe de uma criança com autismo também. Seja muito bem-vindo. Temos advogados aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, quantos comentários. Deixa eu baixar aqui. Advogada e mãe de pessoa com autismo. A Mahara. Daniele. Meu Deus, quantos comentários. Estudante de Direito, a Rê, lá de Campinas. Sejam muito bem-vindos, gente. O aluno de Direito do Rio Grande do Norte. Que maravilha! Olha só, queria deixar o meu agradecimento, meu abraço para todos vocês, né? E eu me sinto muito honrada em tê-los aqui comigo. Eu tô vendo que tem pessoas do Brasil inteiro, né? Espírito Santo. A aula, Yara, vai ficar gravada, tá? Eu acredito que até sexta-feira, tá bom? Mas o material recebe quem ficar até o final aí, que vai ter a possibilidade de receber a senha do material. Poliana, advogada de Presidente Prudente. Bom, é isso, gente. Tem gente do Brasil todo mesmo. Ó, o comentário vai subindo que eu não tô nem conseguindo acompanhar. Danilo, advogado, pai de um menino com autismo. Olha, quem ganhou nosso concurso de depoimento, inclusive, é pai também, né? E já atua agora na área com maestria. Temos a Débora. Parabéns, Débora. No 8º período de Direito, já está aqui conosco, né, para se especializar. Bom, sejam todos bem-vindos. Muito bom tê-los aqui comigo, conforme eu falei. E espero, né, que vocês já tenham separado aí um papel e uma caneta, porque hoje vai ter muito conteúdo para quem quer se especializar nessa área de direito das pessoas com autismo e saber quais são os direitos, né, que nós podemos lutar para garantir para essas pessoas. Então, quem não pegou, corre lá. Enquanto eu faço essa introdução, eu me apresento aqui, corre, pega um papel e caneta, caderninho. Eu adoro quando vocês postam e me marcam que estão acompanhando a aula e fazendo as anotações, hein? Eu quero ver depois os posts lá no Instagram e me marcando lá. Eu quero todo mundo me marca lá, porque eu adoro ver quem acompanha, quem estuda, quem se dedica de verdade. E como eu disse, nós vamos enviar o material dessa aula, desses slides que eu vou compartilhar com vocês, nos grupos de WhatsApp. Então, eu espero que todo mundo esteja no grupo. Se não tiver qualquer coisa, chama o suporte, me chama lá no direct do Instagram, tá certo? E nós vamos enviar esse material até o fim da semana. Então, calma que daqui a pouco vai chegar para vocês. Só que esse material vai ter uma senha que eu vou falar aqui no final da aula. Então, eu quero todos vocês, obviamente, até o final comigo, para que depois eu também possa tirar algumas dúvidas. Cecília, não tem problema, não precisa pedir desculpa pelo atraso, porque aqui teve toda uma introdução, depois você pode também voltar e assistir, tá bom? Então, a gente não começou o conteúdo propriamente dito, mas nós já vamos começar, tá certo? Então, pessoal, olha, o que vocês precisam saber já de imediato, né? E eu acredito que vocês tenham observado isso significativamente, é que essa área tem crescido absurdamente nos últimos tempos, né? Com certeza vocês que estão aqui já perceberam essa situação. Mas o que vem acontecendo, né? Por que tem tido um aumento significativo, né, do número de pessoas com autismo no mundo todo?
E por isso, da necessidade da gente se especializar e poder ajudar mais famílias, né? E por isso que eu trago vocês comigo, todos para se especializarem e entenderem sobre o assunto, porque essas famílias precisam de nós, né? Bom, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, né, publicou essa estatística agora em março e abril desse ano, relatando, né, esse aumento nos casos nas últimas décadas. Esse estudo ele foi publicado agora, mas foi de um levantamento realizado em 2020. Então, só com um comparativo para vocês entenderem melhor. Em 2000, tínhamos uma criança, né, com o diagnóstico. Normalmente o diagnóstico vem ali na infância. Temos que levar em conta também que existem diagnósticos na fase adulta. Mas olha só essa pesquisa. Uma a cada 120 crianças tinha autismo lá em 2000. Depois, em 2020, que foi publicado, na verdade, agora, essa divulgação, nós temos um levantamento que chegou ao número de uma a cada 36 crianças. Tá? Nesse meio tempo, depois tinha também uma a cada 54 e tudo, mas hoje, com a última divulgação do Conselho de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tivemos que o número atual agora é de uma a cada 36 crianças com autismo, tá? Então, vocês puderam observar, inclusive com esses dados, a prevalência de pessoas com transtorno do espectro autista, essa prevalência vem aumentando progressivamente, né, ao longo de todos esses anos. E no Brasil, tá? Infelizmente, né? Não existem aí dados oficiais, não existem órgãos oficiais que fazem esse tipo de leitura, que fazem esse tipo de pesquisa, tá? Mas o número aí estimado é de cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. Inclusive, o último censo que estava tendo agora, né? Tinha lá no questionário também falando, questionando, né? Se tinha na família alguém com o transtorno espectro autista. Então, assim, não temos ainda dados oficiais como nos Estados Unidos, mas nós sabemos que, por estimativa aí, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas com o diagnóstico. Né? A gente também tem que... Isso, este ano foi pesquisado, Marilyn, igual eu falei, pelo IBGE, né? Eu achei interessante. Gente, eu fui recenseadora do IBGE em 2010, viu? Tava na faculdade. Fiz o concurso, passei e fui recenseadora. Inclusive, recebo muito bem os recenseadores aqui e eu adorei ter agora na pesquisa, que na minha época não tinha, tá? Então, muito bacana isso para vocês, assim, saberem, né, dessa situação. Então, olha só, eu até peguei aí algumas notícias para vocês verem. A mãe, 2 filhos são diagnosticados com autismo ao mesmo tempo. Como eu disse, né, inclusive, essa questão do diagnóstico que nós temos, muito comum para as crianças, mas nós não podemos esquecer também dos adultos e dos idosos. Eu fiz uma palestra recentemente, para quem me segue no Instagram, pôde observar que eu postei, inclusive, e no final foi aberto para algumas perguntas. E teve uma aluna lá da universidade, onde eu fiz essa palestra, que falou assim, olha, eu tenho o diagnóstico, né, eu tenho autismo, e meu avô foi diagnosticado já nessa fase, já idoso. E detalhe, gente, o avô dela é não verbal, né? E não teve o diagnóstico anteriormente. Olha, vamos dizer assim, que situação complicada, porque é cientificamente comprovado que o tratamento, quanto mais cedo, mais eficaz. É cientificamente comprovado que até os 5 anos de idade é possível ter uma excelente evolução. Então, pensa bem, né? Quando essa pessoa ela recebe esse diagnóstico já numa fase adulta ou já na fase já idosa, né? Como que fica essa situação, né? Complicado. Então, por isso que não temos assim que nos preocupar de uma forma muito alarmante da quantidade de pessoas que temos hoje, tá? Nós temos que agradecer que os diagnósticos estão chegando de forma eficaz e que nós podemos fazer algo para ajudar, que é o quê? Garantir os tratamentos, garantir os direitos dessas pessoas, certo? E quanto antes, melhor, obviamente, tá? Então, mas assim, vocês podem perguntar, né? Quais são as possíveis causas desse aumento? Não tem algo concreto que eu vou dizer assim, nossa, a possível causa é isso, é aquilo. Não.
nós temos aí algumas situações que comentamos, né, a respeito desse aumento, é que nós temos, assim, algumas possibilidades, que eu até trouxe para vocês aí nos slides. Então, nós temos a questão do maior acesso da população aos serviços, né, de diagnóstico, então, maior acesso aí à questão médica, à questão das terapias. Nós temos também um argumento, né, desse possível aumento relacionado à formação de profissionais capazes de detectar o transtorno, certo? Então, mais profissionais especializando, né, nas ciências, que inclusive tem ciências de evidências dos tratamentos específicos para essas pessoas com transtorno do espectro autista. Então, esses profissionais se especializam e buscam maiores conhecimentos relacionados a isso e têm a possibilidade de diagnosticar cada vez mais cedo, né, que é o mais importante. Temos também uma das possíveis causas desse aumento, pais, professores, pediatras mais conscientes e informados, né, para levantar as primeiras suspeitas, né? Então, desde lá da primeira suspeita, a gente já tem aquela visão de que é necessário já buscar ajuda, né? Então, mesmo que não tenha o diagnóstico fechado, mas tem uma hipótese diagnóstica, né? Então, isso é muito importante. Temos também como causa desse aumento ampliação da compreensão do que é o autismo. Antigamente se falava em deficiência mental e colocava ali todas as deficiências possíveis, até mesmo transtornos, dentro de um só nome relacionado a essa questão de deficiência, tá? Hoje não, hoje com a medicina, com essa questão das terapias, tudo de uma forma mais avançada, nós podemos então verificar a possibilidade de identificar e tratar de forma adequada aquele diagnóstico correto, né? E também temos aí como uma possível causa desse aumento fatores ambientais ou até mesmo genéticos que colaboram para essa maior frequência, né, maior diagnóstico, maior quantidade de pessoas com transtorno do espectro autista. Prova disso também, pessoal, que tem assim, tem essa pesquisa, essa questão genética e tudo mais, que tem alguns exames, alguns geneticistas, né, fazem solicitações de alguns exames específicos, principalmente para aquelas famílias que às vezes tem um filho só, quer ter outro filho e quer identificar se isso vem de alguma questão genética ou não. Nós temos o exame exoma, dentre outros, que também é possível solicitar por meio da justiça, tá? Já fica aqui uma primeira dica para vocês, porque são exames caros, né? Então, muitas vezes os pais e as famílias têm que buscar, sim, a via judicial para garantir o direito de realizar esses exames, para tirar qualquer tipo, né, de situação que envolva aí, por exemplo, o diagnóstico por causas genéticas. Como podem ocorrer por conta de várias outras situações, pelo menos exclui-se essa possibilidade para tranquilizar a família, caso, né, queiram ter outros filhos ou por conhecimento mesmo, tá? Então, é assim que funciona, né? Vamos assim dizer. Bom, mas o que acontece, pessoal, é o que é o seguinte, né? O diagnóstico, ele é só o primeiro passo para essas famílias, né? O diagnóstico, ele é só o primeiro passo. É claro que esse é um momento muitas vezes difícil, pesado para a família. Eu sei disso, gente. Eu sei disso porque eu vivi isso, tá? Eu não sou uma pessoa que está assistindo tudo de fora, que vê tudo ali, não presenciou nada, não sabe de nada, não, né, não tem essa prática realmente do dia a dia de uma criança com autismo. Não, eu tenho, vivenciei isso, vivenciei o diagnóstico de uma sobrinha minha que tem o transtorno do espectro autista bem novinha, daí o diagnóstico dela já aconteceu já há uns anos, certo? E eu vivi isso dentro da família, né? Eu comecei a atuar nessa área, para quem inclusive não sabe, por esse motivo. Eu sempre atuei com direito previdenciário, sempre. Desde a época do estágio, né? Já faz mais de 10 anos aí, não vou falar muito porque, né? Alguns falam carinha de novinha, mas já tem alguma, né? Já tem uns aninhos aí de estrada. Na minha época de estágio, vou falar assim, vai, 2010, 2011, eu lidava com direito previdenciário. Assim que eu me formei, eu fiz a pós-graduação em direito previdenciário. Eu não imaginava realmente atuar com direito à saúde voltado aí para as pessoas com transtorno de espectro autista.
Quando houve o diagnóstico, né, da minha sobrinha e teve aquele choque, né? Primeiro foi realmente um choque, claro, para a família, né? A família não espera, né? Muito menos às vezes assim deseja essa situação, né? E se tem algum, não sei se alguém aqui tem algum familiar nessa situação, né? Vai entender, inclusive, o que eu estou falando, né? É uma situação complicada essa fase inicial do diagnóstico, né? E passado esse momento inicial, obviamente, vem a parte, eu falo assim, passado o lado da emoção, vem a parte da razão. Qual é a parte da razão? Vem a parte de botar a cabeça no lugar e falar, pronto, então é isso, vamos para frente, vamos buscar os melhores tratamentos, vamos fazer acontecer para a criança ter uma boa evolução, uma melhora, né? A minha sobrinha foi diagnosticada com o nível de suporte 1, né? E é uma situação complicada mesmo e precisa de muitos tratamentos, né? E foi isso que me fez buscar o interesse em estudar, me especializar, né? Para fazer acontecer quando da época do diagnóstico dela. E eu quero com certeza passar isso para todo mundo, para que todos possam lutar, né? E fazer e agir como eu agi. Aqui é um momento que muitas dessas famílias começam a enfrentar uma dificuldade enorme, né? Que é quando do diagnóstico. Por exemplo, a barreira que os planos de saúde, né, trazem, né? Ou mesmo o SUS, né? Para quem não tem um plano de saúde, claro, temos o SUS também, e temos essas barreiras que nós precisamos enfrentar, né? Esses planos, ou até mesmo o SUS, eles não cobrem alguns custos de terapias necessárias para o desenvolvimento dessas crianças que foram diagnosticadas com autismo, né? A gente sabe e a gente passa por isso, né? Principalmente aquelas terapias que eles julgam como sem evidência científica, né? Vocês precisam saber disso. Bom, o pessoal, o que vocês também precisam entender, né? Essa questão do custo. Eu não falei que é caro? Não é caro? É caro, o tratamento é caro, né? Infelizmente. Mas, claro, ao mesmo tempo que eu falo infelizmente para a família, felizmente para os profissionais que gastaram, se especializaram e entendem de técnicas específicas para aplicação dessas terapias e merecem receber por isso. Não estou julgando nem o que é caro, o que é barato, porque eu acho justo. Realmente, valores que são cobrados, né, para trazer ali uma técnica, uma metodologia, uma ciência, né, cientificamente comprovada ali, para tratar dessa criança. Mas segundo uma pesquisa, que inclusive foi realizada em 2021, vocês sabem quanto que custa? Quanto que custa? Tô vendo ali o Bruno falando ecoterapia sem evidência comprovada. Bom, eu tenho aí, ó, argumentos para comprovar isso. Temos uma legislação própria aí para ecoterapia. Bom, deixa eu voltar aqui, depois eu leio os comentários, senão eu me perco. Bom, pessoal, é o seguinte, segundo uma pesquisa que foi realizada em 2021, vocês sabem quanto que custa um filho até os 23 anos de idade? Vocês sabem? Considerando que a família optasse por educação e saúde pelos meios privados. Vamos pensar assim, só para ter uma noção de gastos. Vocês têm noção? Comentem aí se vocês têm noção do gasto que tem um filho, levando em conta escola e saúde pelos meios privados, tá? Para não cometer nenhuma injustiça em relação aos custos, porque, claro, o custo depende muito de cada família, né? 1.800.000, disse a Letícia. Vamos ver? Bom, essa pesquisa de 2021, pode ser que 2023 chegue a 1 milhão mesmo, mas é quase aqui. A pesquisa que foi realizada chegou a um valor de 950 mil para um filho neurotípico, né? No caso, sem um diagnóstico, 950 mil, que é praticamente 1 milhão, igual falaram ali, né? E com um filho com autismo, ou seja, um filho neuroatípico, né? Chegou ao valor que, além dos 950 mil, pode-se ter um gasto ainda, né? Se fizer as terapias, tudo, de 881 mil. Terapia até os 23 anos de idade, por exemplo, tá? Variando ali conforme a necessidade, obviamente. Isso nós chegamos a um valor de 1.831.000 reais. Olha só, é uma situação, né? Claro, depende da cidade, região, conforme a Patrícia está falando, mas eu estou falando que esse foi um estudo divulgado de uma média,
nacional relacionada a uma situação de escola e saúde pelos meios privados, tá? Vamos pensar comigo o seguinte, considerando que o autismo ele não tem cura, esses tratamentos eles podem ir muito além, claro, dos 23 anos, tá? Eu tenho uma cliente no escritório que ela foi diagnosticada e a filha também. Ela tem, se eu não me engano, por volta dos 50 anos de idade. E ela precisa da parte de psicologia até hoje, né? Precisa de algumas questões também específicas, de terapias específicas até hoje. Então, assim, esse é o levantamento até mais ou menos os 23 anos, né? Então, imagina se passar disso, quanto que uma família teria que gastar se fosse custear, gente, calma, se fosse custear isso. Por exemplo, no caso da minha sobrinha, eu como pessoa mais racional, eu fui buscar como eu poderia ajudar, né? Conforme eu falei, para ajudar nessa questão de custos. Como que eu poderia fazer com que ela tivesse todos os seus direitos garantidos? Como que ela teria, por exemplo, acesso a 100% daquilo que o médico indicou para ela, daqueles tratamentos que foram indicados? E como que ela poderia ter isso custeado pelo plano? Ela tinha um plano de saúde local, tá? Aqui na cidade. Sim, o plano de saúde, além do plano de saúde, viu, doutora Liz? O SUS também não só pode, mas tem, viu? Nós vamos falar disso mais para frente. Conforme eu disse, a minha sobrinha já tinha o plano de saúde, né? Tem o plano de saúde, mas é um plano de saúde local, tá? Não é um seguro nacional, não é um seguro saúde, que é muito importante depois vocês saberem essa diferença. E, gente, eu fiz pós-graduação. Eu li muitos livros. Eu li livros de direito, inclusive voltados para as pessoas com deficiência, porque especificamente na época não tinha livros específicos, né, das pessoas com direito, das pessoas com autismo, direito das pessoas com autismo. Eu fui ler o quê? Livros da área científica, né? Fui ler alguns livros voltados aí do que é o autismo, como, né, conseguir ele um tratamento. Conversei com as terapeutas, fiz contato, inclusive, com várias terapeutas, com a médica psiquiátrica, inclusive, que deu o diagnóstico, para eu entender mesmo sobre o autismo em si. Mas eu vou confessar para vocês, gente, nada me ajudou 100% a não ser a prática do processo dela. Eu fui com a cara e coragem, enfrentei, fiz o processo, né? E aprendi, vamos dizer assim, com a ação, né? E foi, obviamente, depois com cada ação que eu ingressei posteriormente a isso, e graças a Deus vieram muitas. E cada caso eu aprendi tudo o que deveria ser feito. E também, obviamente, aquilo que não deveria ser feito. E foram, obviamente, esses anos de prática, né, que me prepararam para fazer esse curso e para estar aqui hoje, para compartilhar esse conteúdo do workshop com vocês. E eu quero saber, inclusive, se tem bastante, nossa, já tem bastante comentário, se tem aluno meu aqui já, aluno do curso, tá? Eu sei que tem alguns alunos são de BPC, mas tem alguns alunos que fizeram o curso da primeira e da segunda turma de direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Se você for meu aluno, coloca um hashtag veterano para eu conseguir identificar no meio dessas mensagens aí, para eu te falar um oi. E quem está começando agora, que eu quero saber também, coloca um hashtag novato, tá? Vão colocando aí, porque eu quero saber se já tem aluno meu aqui ou se tem só alunos novatos. E eu tenho algumas indicações, Letícia, eu tenho algumas indicações. Inclusive, na primeira aula do curso eu falo sobre essas indicações, mas no meu Instagram também você vai ver muito isso. Novata, Thaís Novata, seja bem-vinda. Isabela Novata, muito além do direito Novata, Kelma Novata. Gente, Novata, cadê meus alunos? Os alunos já sabem tudo, não quer mais saber de workshop mais. Eita! Novata, Graziela, seja bem-vinda, doutora Liz, Cláudia. Gente, estou acompanhando vocês aqui, viu? Rafael Santos, novato. Novato. Vou observar aqui para ver se aparece algum veterano aí. Tem bastante gente novata aqui. Não sei se vocês já me conheciam do Instagram, né? É muito prazer, então, se vocês não me conheciam, estão me conhecendo aí agora, né? Letícia Novata, Tarciana Novata, sejam todos bem-vindos, gente. Legal, muito bom ter vocês aqui na aula, tá? Vou ver se aparece um veterano aí que eu vou puxar para fazer algum comentário aqui depois. Aluna de BPC novata em autismo. Nisso, olha, esse curso tá que tá, viu? Se eu fosse você, eu ia pro direito das pessoas com autismo também, você vai amar. Do Insta, a Marina me conhece do Insta.
Novata. Nossa, a maioria é novata. Então vamos lá. Então vamos para o que importa, né? Vamos agora para a parte prática, que é como você vai começar nessa área, o que você precisa saber para dar os primeiros passos. Vamos lá? Vamos começar com conteúdo, né? Eu já vou responder depois as perguntinhas de vocês, tá? Após a explanação aqui do conteúdo e tudo. Então, gente, eu não vou conseguir ficar acompanhando muitos comentários nesse momento, porque agora nós vamos para o conteúdo, mas depois eu volto, combinado? Certo? Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês saibam a princípio? Prospecção. Primeiro passo. Ora, para você atuar com o direito das pessoas com autismo, você precisa, né, prospectar clientes, você precisa ter esses clientes. Normalmente, começa dentro da família, como aconteceu comigo. Normalmente, começa dentro de casa, né? Ou com uma colega dentro da casa, da família, na família de alguém, né? Enfim. Então, o primeiro passo é que as pessoas precisam saber o que vocês fazem. Muitas das vezes, se você não tem alguém na família nessa situação, tá? Você não precisa esperar por isso, obviamente. Tá? Então, já se especializem, estudem e divulguem que vocês façam esse trabalho. É o primeiro ponto, né? Então, as pessoas ali próximas a você precisam saber o que você faz. Eu sou advogada, eu sou especialista. Você não é um generalista, você não faz de tudo. Eu falo que eu sou advogada de Seguridade Social. Você atua com o quê? Você vai atuar igual eu vou puxar aqui para o meu lado, né? Você vai atuar com o quê? Com previdência, assistência, saúde. E dentro disso, o direito das pessoas com transtorno do espectro autista, que aborda o quê? Todas essas questões, né? Então, vamos lá. Aqueles que já são os seus clientes. Então, você vai falar, não, Andressa, mas eu já atuo com direito de família. Eu já atuo com direito previdenciário também, assim como você. Então, pronto. Os seus clientes já estão ali. São os seus próprios clientes. Então, você tem que divulgar também para esses clientes a sua área de especialização. Que se chega um BPC, um benefício de prestação continuada, se você atua com direito previdenciário, direito essencial, chega um BPC com... Você pega o relatório, tá lá, diagnóstico, transtorno do espectro autista. Pronto, aquele seu cliente também se tornou um cliente o quê? De tratamento, né? O que eu comecei, não digo que foi uma parceria, eu comecei buscando informações e fazendo networking, tá? Com as clínicas, associações, médicos, pessoal da área da saúde. Quando do diagnóstico da minha sobrinha, eu tinha ali o Instagram, eu comecei a chamar para lives, eu comecei a fazer esse networking, eu comecei a buscar conhecimento através deles, inclusive, e isso, indiretamente, o quê? Se tornou uma parceria. Você pode fazer uma parceria direta também, tá? Nada impede você fazer uma parceria direta, certo? Mas eu, no caso, fiz uma parceria indireta porque eu demonstrei que eu estava interessado no assunto, demonstrei que eu me especializei no assunto, demonstrei que o quê? Que eu ingressava com ações relacionadas ao assunto, as clínicas me indicam. Não tô me exibindo aqui não, mas eu vou falar a verdade, inclusive tá aqui, ó, ao vivo, para quem quiser assistir, quem for de Franca, pode perguntar para várias clínicas. Meus sentidos, evoluir, amplitude, Lalá, Instituto Lalá, Florescer, Census. Por que eu sei o nome de todas as clínicas que tratam as pessoas com transtorno do espectro autista? Porque elas me indicam. Graças a Deus, né? Eu quero que você seja referência também aí na sua cidade, certo? E para isso você precisa demonstrar o que você faz. Você precisa fazer parcerias, você precisa ter esse networking. Eu tenho uma aluna, gente, sensacional. Depois eu vou falar dela. Bom, não vou falar dela aqui agora, mas continuando, depois eu vou falar dela para vocês. Os pais das pessoas com autismo boca a boca. A primeira ação que eu entrei para minha sobrinha, o meu cunhado, né, pai da minha sobrinha, entrou em contato com outras famílias, né? Porque temos aí grupos de WhatsApp, grupos também no Instagram, né? Que na realidade, assim, as páginas do Instagram. Os pais se comunicam e a partir do momento que tem um profissional de confiança tomando conta daquele caso, eles vão falar para os outros. Vocês não têm noção. Eu tenho processos em Foz do Iguaçu que foi através de um cliente que a mulher é da área da saúde, me encontrou no Instagram, e olha que o meu Instagram nem é voltado para persona cliente. Persona são os alunos. Ela me encontrou no Instagram, me procurou através de um processo que eu fiz para o filho dela. Ele já me indicou para Foz do Iguaçu. Assim, uma galera de Foz do Iguaçu. Não sei se tem gente de Foz do Iguaçu aqui.
Não quero roubar sua área, não. Imagina, podemos fazer parcerias, porque eu até preciso de alguém lá de Foz do Iguaçu para me ajudar em algumas questões, tá? Depois, se alguém for de Foz do Iguaçu aí, me fala. Isso, sim, Priscila, captação, mas de forma o quê? De forma permitida. Na verdade, eu não falo nem captação, eu falo prospecção. As pessoas saberem o que você faz, você fazer um networking, você fazer um bom trabalho para os pais, isso não é captar. Isso é prospectar, isso é demonstrar o seu trabalho, isso é totalmente permitido pela OAB. Parcerias com outros advogados. Então, tem algum advogado que tem conhecimento ali, é um advogado civil, de uma área geral, da parte de contratos, mas ele faz contratos especificamente, né? Ele lida com direito direito médico, direito à saúde, mas voltado a outras situações e não aquela pessoa que precisa dos tratamentos, de medicamentos, enfim. Você pode fazer parcerias. As mídias sociais, nós vamos ter, inclusive, no curso, né? Que não é segredo para ninguém, que depois eu vou divulgar, obviamente, o curso para vocês. Nós vamos ter aí, no curso, aula específica sobre essa questão de mídias sociais. Como que é importante hoje. Hoje, quem tá fora, gente, desculpa, né? Vai ficar lá de portas fechadas dentro do seu escritório esperando o cliente bater? Não, né? Tem que ir para a rede. Tem que demonstrar o seu conhecimento, passar informações de cunho informativo e automaticamente as pessoas vão o quê? Saber que você domina aquela matéria e vão te procurar. Google Ads, tá? Não sou a melhor para falar nesse assunto. Obviamente vamos ter também uma aula bônus a respeito desse assunto com o meu grande gestor, mas Google Ads, Facebook Ads, divulgação, né, de anúncios, enfim. Tá? Então, nessa parte de prospecção, eu quero que vocês abram a mente para isso. Não vai simplesmente surgir com você sentada lá, atrás da mesinha do seu escritório, esperando bater na sua porta. Você tem que agir ativamente com aquilo que é permitido, tá? Sempre buscando ali o interesse de informar, informativo, tá ok? E aí, a partir do momento em que você prospecta, né? Ah lá, fui convidada para participar de um grupo de famílias com autismo. Atuo em BPC e Direito Médico. Perfeito! Por que ela foi convidada, Salviana Santiago? Porque ela demonstrou o que ela faz. Como que acharam ela? simplesmente do nada encontraram ela? Obviamente não, ela divulgou. De alguma forma, ela demonstrou o que ela faz. Certo? Exatamente, Gisele. Hoje em dia não se forma mais carteira de clientes esperando eles baterem na porta. Hoje o digital está muito forte, então foquem nisso também, tá? Hoje a mídia social é o antigo boca a boca. Exatamente, Camila. Exatamente. Gente, primeiro atendimento. Então você prospecta, tá? Claro, isso eu quero mostrar para vocês, obviamente, de forma mais aprofundada como fazer isso. Mas hoje é uma demonstração geral. Eu vou falar dos direitos, das leis, tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas primeiro você prospecta para depois você o quê? Atender, né? Mas você só vai atender aquele cliente também a partir do momento em que você entender. Eu falo, você tem que atender, mas você tem que entender do assunto. Você não vai colocar alguém dentro do seu escritório, sentar ali para te fazer perguntas e não saber responder. No primeiro atendimento, para aqueles inseguros, que depois você não vai precisar disso mais, o ideal é você fazer o quê? Um questionário, né? Faz um questionário. Né? Tenha tudo na mão, aquilo que você, por exemplo, precisa perguntar. Você precisa estar 100% seguro e ter 100% de conhecimento necessário? A princípio, não. Para o atendimento, não. Na hora de elaborar uma peça, na hora de brigar pelo direito do seu cliente, sim. Então, se você ainda não terminou ainda o meu curso, se você ainda não se especializou, você já pode atender? Pode. Vamos seguir um questionário? Tá? Seguir um questionário com as principais perguntas, porque dali você depois vai saber analisar de forma mais coerente o quê? O direito. Você vai saber identificar o direito, porque é fundamental. Você, na hora no ato do atendimento, já começar a piscar aqui, ó, as ideinhas, né? As luzinhas vão acendendo. Plup, 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 plup. Luzinhas azuis, assim, ó. Né? Já vão acendendo as luzinhas para quê? Para você já saber direcionar o direito do seu cliente. Vamos entender um pouquinho quais são esses direitos, né? Vocês estão ansiosos aí para saber quais são esses direitos? Pausa para uma aguinha. Vamos lá. Afinal de contas, Andressa, quais são esses direitos das pessoas com transtorno de espectro autista? E eu preciso saber todos. Eu preciso aplicar todos, de acordo com a legislação que eu vou mostrar para vocês em seguida.
Bom, quais são os direitos que nós temos? Eu separo da seguinte forma: direitos gerais, direitos da previdência, direitos à saúde e direitos à assistência. Eu falo que é o GPS-A, que inclusive no meu curso tem um método específico para você saber mapear todos esses direitos. GPS-A. Vocês conseguiram compreender o que é o GPS aí? São os direitos gerais, previdência, saúde e assistência. A pessoa com transtorno do espectro autista não tem direito só a tratamento. Ela não tem direito só a um BPC. Vamos ampliar essa visão? E ampliar essa visão não vai te tornar generalista. Não, você é especialista naquela situação. Assim como eu me tornei, por isso que eu quero que você fala. Direito à educação, Patrícia, está dentro dos direitos gerais. Vamos destrinchar aí, vamos agora saber o que fala em cada desses direitos. Direitos gerais, previdência, saúde e assistência. Vou trazer agora para vocês, tá? Vamos lá. Direitos gerais. Então, vamos aprender agora um pouquinho sobre os direitos gerais. Eu separo assim, como eu disse, eu tenho um método, tá? Que eu criei, que é o método GPS-A. GPS-A, justamente para você saber mapear. Então, por isso que eu faço essa divisão, tá bom, Patrícia? Então, onde está o direito à educação? Tá aqui. Vai estar aqui dentro dos direitos gerais, tá? Só para a gente conseguir, assim, ó, ter uma visão, tá? Para você saber ali na hora do atendimento separar aquilo que vai ser mais da área civil, aquilo que vai ser da área de previdência, aquilo que vai ser da área de assistência. Combinado? Vamos lá. Fornecimento de medicação. Tem ações próprias para fornecimento de medicação. Andressa, canabidiol, como é que tá essa situação? Eu fui numa palestra de farmacologia. O pessoal tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? Mas, estando prescrito, demonstrando necessidade, urgência, daquele medicamento, tem direito, tá? Tem direito ao fornecimento da medicação. Fornecimento do tratamento, que na verdade eu coloquei no lugarzinho errado, é lá na saúde, mas depois eu vou falar um pouco mais. Passe livre em transporte interestaduais, isso é uma determinação nacional do governo, então por isso que está inclusive. Bilhete único do transporte municipal. Temos aí situações específicas da cidade de São Paulo. Você, obviamente, cada município aí tem que verificar essa situação, se já tem, né, legislação própria que ampara o bilhete único do transporte municipal. O direito à educação, a um acompanhante especializado. Vamos depois saber diferenciar acompanhante especializado de acompanhante terapêutico. Não é a mesma coisa. Vamos para o viés da educação? Acompanhante especializado. O mediador ou um auxiliar de sala de aula. Acompanhante terapêutico. Aí o viés nós vamos lá para o direito da saúde depois. Combinado? Tá. Direito à educação inclusiva, em escola regular, tá? Sem nenhum tipo de discriminação, não pode se negar matrícula, não pode alegar, a escola não pode alegar que atingiu um número máximo de pessoas com deficiência, de pessoas que precisam de um mediador ali, correto? Não pode ter esse tipo de alegação. O que mais? Vamos ver. Liberação de rodízios, isso é para cidades, né, que estipulam essa questão dos rodízios, dos veículos, no caso da cidade de São Paulo. Vaga especial para estacionamento, redução da jornada de trabalho. Ah, mas é para todos? Infelizmente, não. A redução de jornada de trabalho são para as pessoas que têm o transtorno espectro autista ou algum familiar, seu representante, né, seu responsável legal, que comprova o quê? A necessidade de levar nas terapias, né? E além disso, tá? Temos lei própria que ampara o servidor público federal e decisões, por analogia, que amparam os servidores públicos estaduais e também municipais. Mas e se a pessoa é empregada de uma empresa? Não. Tem que ver a convenção, tem que fazer uma negociação com o patrão, porque aí, nesse caso, pode ter o quê? O desconto. No caso dos servidores, não, tá? Não tem nenhum desconto salarial. Temos aí também essa redução da carga horária, tá? Da jornada de trabalho, serve tanto para a pessoa com autismo que trabalha, porque, óbvio, pode trabalhar, pode exercer a profissão, mas tem ali o diagnóstico, quanto para as pessoas que são representantes legais daqueles que têm o diagnóstico, certo?
Tá, vamos seguir. Título de eleitor, obviamente, porque muitos acham, ai, não pode votar, né? Não, claro que pode. Tem algumas condições específicas, inclusive de acompanhante. Pode ir acompanhante quando da votação, se necessitar, certo? Alistamento militar. A pessoa tem o direito, se tiver algum tipo de impedimento, tá? Alguma situação, dependendo aí da condição da pessoa, pode pedir a dispensa. Desconto em passagem aérea para pessoa com autismo? Não, para o acompanhante. Aquele que comprova que necessita de um acompanhante, né, pode ter direito ao quê? Ao desconto, tá? Nessa passagem aérea. Por quê? Ele precisa viajar, mas ele não pode viajar sozinho. Olha, ele vai ter que pagar 2 passagens integrais. Não, a dele ele paga porque ele vai viajar. Agora, do acompanhante tem o desconto, tá? E é óbvio que eu quero ensinar para vocês passo a passo para vocês destrincharem todas as situações e saberem fazer as solicitações, certo? Isenção de imposto de renda, tem ou não tem? Não. Não pelo fato, por quê? Da pessoa que declara ali que a pessoa com autismo que ganha, que trabalha, tem o seu salário e tudo, que tem faz a declaração de imposto de renda. Não, consegue abater o quê? Os custos dos tratamentos e consegue preferência em restituição, certo? FGTS, muitos me perguntam a respeito do saque de FGTS, é possível? Pessoal, já vou responder as perguntas, tá? Vou primeiro fazer a explanação, depois eu vou fazer. Vou responder vocês, combinado? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, só para a gente não perder o raciocínio. Saque do FGTS é possível pela legislação? Teoricamente, não. Na prática, é possível? Sim, na prática é possível, temos várias decisões favoráveis, tá? Do Tribunal TRF1, TRF3, TRF4, temos várias decisões favoráveis a respeito desse sentido. Como que deve comprovar? Comprovar a necessidade do uso daquele dinheiro, daquela quantia para o tratamento, por exemplo, né? Tratamento é caro, não é isso? Então, o FGTS está ali, né? A pessoa que saiu do emprego, está lá com o FGTS parado há muitos anos, tem um valor significativo. Eu fiz uma ação, por exemplo, que tinha mais de 30 mil, né? Tinha uns 45, 47 mil, mais ou menos. E aí? Aí depois eu vou falar na parte de honorários, para você cobrar um percentual em relação a isso. PIS/PASEP é a mesma coisa. Isenção de IPVA, que aí a gente vai para a área mais estadual, né? Isenção na compra de veículo novo. Falamos aí agora a nível nacional. Direito ao emprego e vaga da pessoa com deficiência, PCD, né, vamos dizer assim, da inserção no mercado de trabalho, deve ser inserido, deve ser respeitado, obviamente de acordo com aquelas questões, se tiver algum tipo de limitação, enfim, né, porque não são todos, né, não, depende do nível de esporte que a gente fala. O ideal, gente, não é nem ter essa questão de nível, vou ser bem sincera para vocês. Eu estava conversando na palestra que eu fiz, que foi da área da saúde, com uma psiquiatra, com uma fono, tinha também a parte psicopedagoga, da parte de trabalho mesmo, tinha também profissional terapeuta ocupacional, que eles falaram que tá voltando essa situação de nível, né, nível de esporte, mas que o ideal seria nem ter, porque na verdade a pessoa que tem o diagnóstico, pronto. Por quê? Isso aí vai abrir discussão, inclusive, para essa questão de impedimento, de longo prazo, quando a gente falar em benefícios assistenciais, que eu vou falar para vocês depois. Certo? CPTE é a carteirinha, né, de identificação, temos inclusive uma lei própria, Lei 3.977, que fala sobre essa questão. Ah lá, TRF4, o Marcelo falou que tem precedentes liberando FGTS. Tem mesmo, TRF4, TRF1, TRF3, que mais? Alguém já entrou em outro tribunal? Eu trabalhei só com esses 3, né? Vamos lá. Direitos previdenciários. Onde eu vou abordar a questão dos direitos previdenciários? As aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, que são amparadas pela Lei Complementar 142, que o quê? Que possibilita uma aposentadoria mais cedo, né? Seja em relação à aposentadoria por idade, que permite 5 anos antes do que o tempo que tínhamos antes da reforma da Previdência, ou seja, 55 mulher, 60 homem, né? E temos aí com 15 anos, obviamente, tempo de contribuição, seja trabalhando ali com carteira assinada, seja com carnezinho, e aposentadoria por tempo de contribuição, que temos também uma escala, tá? Que
diminui ali o tempo de contribuição que a pessoa precisa fazer para se aposentar. Eu faço algumas consultorias nesse aspecto. E você também pode prestar esse tipo de serviço. Então, tem pessoas que têm um diagnóstico, às vezes na fase adolescência ou na fase adulta, e começa a trabalhar. E tem ali aquele trabalho já há muitos anos, né? Então, nem todas as pessoas com autismo vão ter direito a benefícios assistenciais. Ela vai precisar do seu serviço para um planejamento. Um planejamento de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Por exemplo, esse avô daquela menina da palestra, né? Desculpa, eu nem lembro o nome, mas ele teve diagnóstico tardio. Mas mesmo tendo diagnóstico tardio, comprovada a deficiência e sabendo que essa deficiência, né, ela vem, né, quando a gente fala não é doença pré-existente, porque é deficiência, então ela já vem com a pessoa. A gente conseguiria, por exemplo, ter aposentado ele mais cedo, por exemplo. Né? Então é isso que vocês também têm que ter noção aí. Essa outra mãe da minha cliente também, que teve o diagnóstico, eu também estou fazendo uma ação de tratamento para ela, também tem uma vida laboral, né? E o que? Você pode prestar esse serviço também para fazer esse planejamento. Pensão por morte. Qual a diferenciação da pensão por morte quando você tem um diagnóstico? Eu já fiz duas criancinhas. Nossos pais faleceram de acidente. Um de acidente, o outro também foi uma situação triste, mas tudo foi acidente. 2 crianças com transtorno do espectro autista. Quando elas atingirem a maioridade para a Previdência, que são os 21 anos de idade, elas vão perder essa pensão? Quero saber. Vão perder? Não. Não. A pessoa com deficiência, a pessoa considerada inválida também, mas esse é outro termo, porque depois eu vou falar sobre a invalidez com vocês, mas a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência, para todos os fins legais. Temos a lei Berenice Piana que determina isso, certo? Consequentemente, essas crianças, mesmo após os 21 anos, vão continuar a receber essa pensão. Vocês têm que saber para oferecer isso para a família também, em caso ali, para analisar, porque o INSS vai colocar uma data fim, 21 anos. Já tem que fazer o procedimento de revisão. Antes de passar o quê? Antes de passar os 10 anos. Então, tem toda uma situação que vocês precisam se atentar quanto a isso. Além disso, é só a questão da vitalicidade? Não, é também questão do valor, tá? Se a média for maior, se o valor da pensão, né, calculado for maior do que o salário mínimo, por exemplo, vai receber 100%. Vamos observar isso, certo? Em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, como fica essa situação? Como fica essa situação? Pois é, essa situação, na verdade, é muito, muito delicada, porque a todo momento a gente fala que é deficiência, a todo momento a gente fala que não é uma doença pré-existente na hora de fechar um contrato com um plano de saúde, aí na hora de pedir uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente, você vai alegar que que causa uma incapacidade, que é uma invalidez, que é enfim. Não, vamos lá. O que você tem que fazer? O autismo em si, né? O transtorno em si, sozinho, ele é uma deficiência pela lei. Agora, ele pode ramificar em situações, dependendo do nível de suporte ali, do espectro, de várias formas. Da parte, por exemplo, olha, da pessoa ter algumas estereotipias, por exemplo, teve uma infância tranquila, teve um bom desenvolvimento, uma adolescência tranquila, trabalhou e tudo mais, trabalha até hoje, mas de repente, juntamente, não necessariamente pelo diagnóstico de autismo, mas o que vem junto ali, né? Às vezes no ambiente de trabalho aconteceram algumas situações, né, que pioraram a situação psicológica, toda a situação que envolve a pessoa com transtorno do espectro autista, aí sim, mas não o autismo em si, tá? Eu tenho essa opinião. Claro que depois a gente fala disso de uma forma mais tranquila e mais aprofundada. Direitos assistenciais, que no caso, benefício de prestação continuada da louça, Bolsa Família, etc., quando é família de baixa renda, mas isso independe da questão da pessoa com autismo. O que eu trago aqui de direitos assistenciais é no caso do benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Ao meu ver, tem, por isso que eu falei que não tem que ter essa questão de nível de suporte. Quando for pegar um relatório médico,
Não pedir para colocar se é leve, se é moderado, se é grave, se é nível de esporte 1, 2, 3. Não, coloca o diagnóstico. E, obviamente, se for uma criança, comparativo com as crianças na mesma idade, não para o trabalho. Se for, por exemplo, um adulto, também essa comparação. Quais são os impedimentos que a deficiência causa para essa pessoa, certo? Aqui nós precisamos comprovar a questão do impedimento de longo prazo. Amo esse assunto. Dá muito pano pra manga. Tem a questão da portaria número 2 do INSS para explicar e orientar vocês a respeito das perícias. Temos que falar sobre as perícias judiciais que muitas das vezes confundem com incapacidade, questão que é de quê? De deficiência, né? Tem muito assunto para a gente falar, é muito extenso, e obviamente isso vocês vão ver com mais detalhes, né? E direito à saúde. Vamos para a parte dos direitos aí finais, direito à saúde. As ações de obrigação de fazer, por exemplo, para garantir o tratamento necessário. E pode ser contra plano, contra seguradoras, contra o Estado, contra o município. Eu vi aí, tá? Alguém falando a respeito. Também pode solicitar para o SUS? Pode. Pode sim solicitar para o SUS, certo? Então não é só para plano de saúde ou seguro saúde. Seguro saúde é maravilhoso de trabalhar, viu, gente? Nossa, dou altas dicas do curso, porque vocês precisam pegar essas famílias que têm o seguro saúde. Se não tiver, dependendo da situação, orientem até mudar de plano. Porque tem plano aí, gente, que é difícil demais de trabalhar. Eu confesso, é difícil. A gente ganha, a gente luta, mas é suado. Tá? Tivemos uma aula que eu acho que ainda está no YouTube, tá? Pessoal, a Aline que tá aí conversando com vocês é do suporte, tá? Qualquer coisa pode perguntando aí que ela vai dando um auxílio para vocês. Tivemos uma aula, pessoal, que tá aqui no YouTube, depois vocês quiserem assistam na parte de vídeos, ao vivo, não sei, que nós tivemos uma aula com um professor de processo civil que foi meu convidado aí para falar sobre essas questões de não cumprimento da tutela de urgência. A gente falou sobre cumprimento da obrigação, multa, etc. Foi bem bacana, tá? Foi bem bacana essa aula e vocês devem assistir, porque também eu acho que todas essas aulas que a gente colocou aí de novo vão ficar só até sexta, tá? Depois vão para a plataforma. Então aproveitem hoje, amanhã, assistam, tá bom? Quem tiver aqui, não tiver assistido, assistam. Luiz, calma, a gente ainda não falou a senha não do PDF, vou falar já, tá bom? Fica aqui com a gente. Bom, vamos agora continuar nessa questão do atendimento que eu estava falando. Eu fiz um adendo, fiz uma pausa para explicar sobre as questões dos direitos, que vocês precisam saber de todos, precisam saber aplicar, precisam saber a fundamentação legal de cada um deles, né? Obviamente, precisam saber como elaborar a peça, etc. Vocês vão aprender comigo, obviamente. Mas continuando, após vocês terem todo esse conhecimento, mesmo que de forma mais ampla, vocês vão continuar aí o atendimento. O primeiro atendimento, ele tem que ocorrer, obviamente, de uma forma humanizada, com atenção a essas famílias, demonstrando que vocês entendem do assunto, passando uma credibilidade, passando o quê? Confiança. É isso que a família quer. E não só aquela questão técnica, sabe? Você tem que demonstrar que entende do assunto, mas você também tem que o quê? Acolher. Você tem que saber da dor. Entenderam? Tá? É um atendimento demorado. Eu não separo menos de 1 hora no meu escritório para atendimentos das pessoas com transtorno do espectro autista quando eu tenho que analisar algum direito. Previdência, sei lá, 20 minutos, meia hora. Que algumas análises são feitas posteriormente. Mas para você que vai atender essas pessoas, essas famílias, você precisa o quê? Explicar de forma clara, analisar o documento, ver quais documentos estão faltando, saber identificar e colocar no papel o que precisa constar no relatório médico. Faça uma cartinha, tá? Especifique ali tudo aquilo que está faltando. Explique de forma clara, direta, quais são os direitos. Tá vendo essa demonstração dos direitos que eu fiz aqui? Você vai fazer isso para a família e vai analisar. Mas questões jurídicas, questões técnicas, fundamentação legal, você não vai passar para a família. Obviamente, não cabe a você fazer isso.
Você vai fazer isso na elaboração das suas peças. Combinado? Tá? Você precisa saber disso. A família não. A família precisa saber o quê? Quais são os direitos, igual eu demonstrei aqui para vocês. Então, vocês vão solicitar aqueles documentos necessários. Sabe como que eu faço na prática? Então, a cliente entra em contato, por exemplo, liga no escritório. Ah, gostaria de agendar com a doutora Andressa um horário. Ah, minha secretária fala, sobre o que que é? Ah, meu filho tem autismo, então foi diagnosticado agora, estou com relatório, assim, assim, assado. A minha secretária já passa todas as orientações. Para quê? Para levar todas as documentações. Quais são elas? Documentos pessoais, comprovante de residência, já tem relatório médico? Não, não tem. Você já coloca no papel uma descrição, papel não, né? No Word, uma descrição daquilo que tem que constar no relatório. Se você tiver uma secretária, tiver alguém que dá suporte, já passa. Eu falo que é um pré-atendimento, é uma triagem, certo? Gente, eu tô aqui falando com vocês só pensando nos prints, se alguém estiver dando print, que não vai ter nenhuma eu bonitinha, né? Vai estar todo mundo assim. Eu normalmente vai lá no Instagram, na hora que eu vou ver os posts que o pessoal faz, eu tô tudo falando. Tanto que eu falo, tô falando demais, é porque eu quero que vocês aprendam tudo. Já são 9 horas, já faz 1 hora que eu tô falando aqui, ainda tem muito conteúdo. Calma, calma, calma. Vamos lá. Como eu disse, essa questão do atendimento, né? No ato do atendimento, você já digitaliza tudo, né? Já devolve ali para a família, já organiza e já dá toda essa atenção. Faz uma cartinha daquilo tudo que está faltando. E é óbvio que eu quero que você saiba quais são todos esses documentos, modelinho de cartinha, modelinho de, vamos dizer assim, do que deve constar no relatório médico, todas as orientações que o meu aluno sabe que eu tenho isso e forneço demais para vocês. O primeiro atendimento, como eu disse, gente, ele é demorado, tá? Já organiza na sua agenda um tempo maior para dar atenção. Por ser humanizado, por ser. Claro, todos os atendimentos têm que ser humanizados, mas vamos combinar. Tem alguns assuntos que a pessoa chega, por exemplo, eu quero ver se eu posso aposentar por idade. Tá bom, me dá sua carteira, cadê a senha do INSS? Tá aqui, deixa eu fazer uma contagem, pronto. Né? Não tá passando por nenhum momento que precisa necessariamente daquele acolhimento que você vai dar para essa família, tá? Então saiba orientar essa família a ter paciência. Por quê? Você já vai pegar aquele relatório, aquelas coisas, todos aqueles documentos médicos, já vai ingressar na justiça, afirmando que ela tem direito, pronto, acabou? Não, você tem que fazer uma preparação administrativa. Eu vi que colocaram ali, deixa eu ver. Bom, eu me perdi aqui nos comentários, mas perguntaram ali se tem que fazer pedidos administrativos nessas questões. Em todas as questões precisa, tá? Não só para os benefícios voltados aí ao INSS, mas também para as ações de tratamento, de medicamento, de FGTS. Tudo você precisa preparar um bom requerimento administrativo, certo? Para depois fazer a solicitação na via judicial. Então, fale para a família, vamos ter paciência. Da minha sobrinha, eu ganhei danos morais, tá? De 7 mil, mais reembolso, 17 mil, que atualizados até hoje deu 40 mil reais. Por quê? Porque teve uma boa preparação anterior. Hoje, dano moral, tá o quê? Tá já massacrado, tá popularizado, já tá assim, o juiz já tá cansado de ver os pedidos de dano moral. Não é em todo caso que cabe. Isso eu falo também para vocês com mais detalhes. Eu vou mostrar essa parte de honorários para vocês. E vocês precisam saber, obviamente, dos direitos. Você precisa prospectar, precisa saber atender. Para saber atender, você precisa saber de forma geral dos direitos. E para saber aplicar na prática ali, você precisa saber, né, das leis. Vamos partir para as leis. Vamos lá. Lei Berenice Piana é a lei mãe, a lei mestra, 2.764 de 2012, que trata especificamente das pessoas com direito, ou melhor, com transtorno de espectro autista, que traz ali já no seu artigo 1º o quê? Que as pessoas com autismo são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Certo? Lei Berenice Piana é uma lei que você tem que saber de cabo a rabo, tá? A gente vai destrinchar essa lei de uma forma muito mais simples, muito mais leve, separando por matéria, por conteúdo, certo? Por direito, tá? Para você não enlouquecer. Constituição Federal também tem um amparo, né? Então, a parte da saúde, por exemplo, saúde é dever do Estado. Ou seja, a gente sabe que, claro, Estado e município, quando eu falo Estado e município, é porque eles respondem solidariamente. A educação,
né? A parte de previdência, assistência, tudo isso está na nossa Constituição. Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa, Estatuto da Criança e do Adolescente, a LOAS, BPC da LOAS, 8.742, CIPTEA da Carteirinha, Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, Lei Complementar 142, para você saber tudo sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? A Lei Brasileira de Inclusão eu só errei ali, depois eu preciso arrumar, que é 2015, não sei onde eu tirei 2020 ali, desculpa, gente. Bom, vamos lá. Notas técnicas. O que são notas técnicas? Pessoal, a ANS tem notas técnicas, Natijus tem notas técnicas. Andressa, mas o que é Natijus? O que é isso? Natijus é o núcleo, né, de atendimento que, na verdade, presta um serviço para a justiça, né, que elaboram laudos ali, tem as notas técnicas, que você vai pegar todas favoráveis a você para colocar no seu processo. Essa é uma dica super especial para vocês. Parecer do CRM, eu até coloquei qual aí, dica para vocês, número 8 de 2015, que traz a questão favorável ao ABA. Pessoal, para quem atua com as pessoas com pessoas com transtorno do espectro autista, precisa entender sobre as terapias. Tivemos uma aula bônus, que inclusive também está aqui no YouTube, com uma psicopedagoga que falou de uma forma excelente para nós sobre essas questões voltadas à psicopedagogia. Você precisa entender sobre as terapias, você precisa entender sobre ABA, Denver, Prompt, sobre que fono, quais especialidades tem, TO, integração sensorial em AIDS, ou quais especialidades tem, psicoterapia, quais especialidades tem, ecoterapia, terapia aquática, o que mais? Tá? Resoluções normativas da ANS, desde as que cuidam do rol, quanto a 137, por exemplo, que fala sobre plano de autogestão. O que é plano de autogestão e ANSP? Tá? Aquele plano que não é coberto pelo Código de Defesa do Consumidor. Você vai fazer uma inicial copia e cola? Não! Calma, você está lidando com o Estado e município, você está lidando com plano de saúde, você está lidando com seguro saúde, você está lidando com planos de autogestão. Cada um vai ter um argumento. Cada um vai ter o quê? Uma fundamentação, certo? Eu trago aí a súmula 608 que fala a respeito do plano de autogestão, tem a lei 9.656, enfim. Temos súmulas, gente, no estado de São Paulo temos uma súmula que é a súmula 102. Que aquilo que está no relatório médico vale aquilo que está o quê? No relatório médico. No Rio de Janeiro temos súmulas no Sul, enfim, você precisa entender todas as súmulas que protegem as pessoas com transtorno do espectro autista. Conitec, o que é Conitec? Conitec, você vai utilizar, tá, essas questões técnicas para o estado e município quando a gente lida contra o SUS. Para comprovar, gente, que já foi comprovado que o quê? O ABA tem evidência científica. A lei do SUS, que você também precisa saber, notas técnicas do Natijus, eu já emendei nas notas técnicas anteriores, e as decisões do STJ. Mas, Andressa, fiquei sabendo pela mídia aí que a decisão do STJ fala que o rol é taxativo. Gente, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Ah, foi divulgada a RESP, tal, 13 mil. Não. Vamos nos atentar para cada caso. Tirar da cabeça das pessoas que você vai atender que não existe essa situação, cada caso é um caso. Se muito bem fundamentado o relatório médico, se muito bem fundamentado aquele documento que vai embasar a sua inicial, especificando quais são as terapias, a necessidade, a urgência, a emergência, os riscos que tem, as evidências científicas. Eu estou falando muito em evidências científicas, pessoal, porque eu tenho, inclusive, no curso, o quê? Artigos com tradução juramentada para você comprovar a evidência científica daquele tratamento que vai ser solicitado. Como que você foge do plano de saúde, por exemplo, quando falando em tratamento, quando eles querem fornecer alguma terapia que sem especialidade alguma? Ora, tem que ter no relatório médico, gente. Tá? Eu vou mostrar para vocês, inclusive na parte de honorários, a questão de
do dano moral lá e da terapia aquática que eu consegui. Vamos passar agora para os honorários? Depois, nossa, gente, é muita coisa. Sim, Jade, eu falei, é 13.146 é 2015. Na hora que eu falei ali, eu falei, gente, não sei o que tá fazendo 2020 ali, até pedir desculpa para vocês, eu já tinha corrigido aqui na hora, depois ali, né, temos que corrigir o material antes de disponibilizar, viu? Naquela parte de legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, viu? Não é 2020, não sei, foi na hora ali de passar para o material. Possibilidade de triplicar os honorários com um só cliente. Eu já dei o exemplo. Não já dei? E eu vou mostrar. Um exemplo, quando a gente fala de para um só cliente, você pode oferecer o benefício de prestação continuada, por exemplo, e conceder o que eu tenho de cliente, graças a Deus, que eu consegui o benefício de prestação continuada, depois eu entrei com a ação contra o Estado e o município, não está escrito. Não está escrito. Muita gente, muita gente. Inclusive, eu sempre faço o BPC primeiro para que eles tenham uma rendinha. Para depois o quê? Para depois fazer a solicitação dos tratamentos e, obviamente, parcelo ali e tal. Organizo para que eles consigam também pagar meus honorários. Vamos entender sobre os honorários? Depende do direito que será aplicado à pessoa com TEA. Se você... Ah, mas como que eu determino? Ora, por exemplo, é de praxe na parte previdenciária você cobrar... Claro, eu tô falando aqui, tá? Vocês têm a forma de cobrar de vocês. 3 benefícios, 30%, por exemplo, dos atrasados, né? Do acumulado. Da parte de tratamento, eu vou seguir o que fala a OAB, eu vou seguir o que fala ali a tabela de honorários da OAB, numa ação civil, numa ação de obrigação de fazer. Não necessariamente a tabela da OAB, ela vai te trazer o quê? A tabela da OAB vai te trazer o mínimo que você pode cobrar, certo? Eu, como trabalho com previdência há muitos anos, né, antes de me especializar em direito das pessoas com transtorno de espectro autista, quando eu me especializei, eu apliquei mais ou menos a mesma regrinha. Inclusive, no curso eu trabalho essa questão de modelos com vocês e tudo mais. Mas, Andressa, você para entrar, sabe uma forma que vocês têm de prospectar o cliente? Se você souber o que você está fazendo, se você fundamentar muito bem a sua ação, se você tiver um relatório médico muito bem escrito, você vai conseguir garantir os tratamentos em fase de tutela de urgência. A partir daí você cobra do seu cliente, por exemplo. Então você vai ter aquele cliente que fala assim: eu não cobro para dar entrada, eu cobro com resultado. O resultado logo vem. E eu vou ensinar essa técnica para que você consiga o quê? Ter mais clientes nesse sentido, tá? E ter um retorno maior, porque você pode aumentar ali essa sua questão. A quanto que vale o tratamento? Qual que é o valor mensal daquele tratamento? Certo? Tá. Isso é um tipo de cobrança. Você também pode fazer a questão de cobrança, por exemplo, relacionada a percentual, caso venha algum valor recebido em pecúnia, em dinheiro, tá? Também pode ser feito dessa forma. Eu vou mostrar porque teve um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, os prints do processo que teve valores em pecúnia e você pode cobrar ali. Nesse caso foi 20%. Opção, como eu disse, de resultados do resultado ou entrada mais resultado, por exemplo, tá? Você vai se basear no ganho do seu processo. Então, quanto que vale aquela terapia que aquela criança precisa fazer? Eu já peguei casos de 2 mil, 3 mil, até 23 mil reais por mês de terapia. Pois é. Aí você vai cobrar o quê? 2 mil? Para dar entrada num processo desse? Que vai dar um retorno de 23 mil reais de terapia por mês? Você vai cobrar 5 mil? Não. No mínimo, um mês de terapia no início, um mês de terapia no final. Ou 1 mês e 2. Ou põe um limitador. Não, eu cobro tanto. Então, claro, não vou ficar falando isso de uma forma muito aberta, mas quem for meu aluno vai ter a mentoria aí pelo WhatsApp e eu vou passar de forma muito clara como que eu faço, até modelos para vocês. Porque, gente, é uma situação que vai te ajudar, inclusive, a questão da prospecção. Não sei se vocês estão vendo aqui, olha que bonitinho, meu brochinho do curso Expert. Coloquei aqui para vocês verem, né? Tem squeeze, tem também como é que fala? O bloquinho, né? E eu acho que vai ter brinde aí para quem, enfim, para quem entrar no curso. Vamos continuar. Exemplo de um retorno relacionado com ação de saúde. Eu vou falar de BPC também, tá? De honorário de BPC. Vamos lá. Vocês conseguem aumentar? Estão falando que a imagem está desfocada. Vocês conseguem colocar a tela cheia? Quem tá vendo pelo celular, será que é isso? A Marina já tá no curso. Obrigada, Marina Serra. Bom, vamos lá. Agora acho que será que vai dar para ver assim? Vocês têm que aumentar.
Consegui aumentar a resolução, olha lá. Deinha falou. Deinha, explica o pessoal como que aumenta a resolução. Fala aqui nos comentários, tá? Vamos lá, honorários contratuais, tá? Trago aí para vocês um exemplo de honorários contratuais. Esse caso específico foi um caso, então, que eu falei para vocês que eu ganhei dano moral de R$ 7.000 e mais o reembolso gasto. Desde quando? Desde a negativa administrativa até o início do tratamento pela ação judicial, que deu um valor na época de R$ 17.000, que demorou uns 3 meses, mais ou menos, 4 meses no máximo. Tá, isso, o que gerou? 17 mil mais 7 mil. Tá, mas por que 40, Andressa? Hora veio a atualização. Somou-se os 17 com 7 mais atualização, R$ 40.000. 20% disso. Quanto que dá? 8 mil e poucos reais. Certo? Tá. Isso fora os meses de tratamento que já foram cobrados. Agora eu mostro para vocês os sucumbenciais do mesmo processo. Mais quanto? Vocês conseguem ver aí? A Daniela já falou que tá vendo perfeitamente, já tá inscrita. Seja bem-vindo. Que bom que a imagem tá ótima, Letícia. Fico feliz. Honorários sucumbenciais. 8 mil e pouquinho. Aí você soma, então, 8 mil e pouco dos contratuais de 20% em pecúnia, mais 8 mil e pouco de sucumbenciais, tem mais de 16 mil reais. Não, 17 mil reais, vamos dizer assim. Fora os meses de tratamento que você estipulou, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar quanto que eu ganho? Não, né? Se eu quiser mostrar quanto que eu ganho, eu tinha que fechar meu mês aqui e mostrar para vocês. Eu quero mostrar quanto que essa ação em específico deu de honorários. Para vocês verem que pode ser que seja uma ação trabalhosa, onerosa, que eu falo onerosa de trabalho oneroso, trabalho que você tem que trabalhar nela, mas o retorno é compensador. E você vai ter um retorno nas fases. Por que não separar, por exemplo, lá na fase de início de tratamento, depois você vai separar o retorno na fase final, né? E depois na fase de liquidação. Aí, certo? E foi depositado. Sabe o que é esse print aqui de baixo? É a petição do plano. Transitou, né? O plano nem esperou entrar com cumprimento. Tá aqui, toma, ó, segue o depósito. Pronto. Bom, vamos lá. Honorários de exemplo de BPC, da pessoa com transtorno de espectro autista. Eu quero dar esse exemplo para vocês que eu trago aqui requisição de pagamento. Tá? Da parte judicial, óbvio que você também tem como fazer isso e conceder muitos benefícios de prestação contínua da pessoa com autismo na via administrativa, que vai te garantir, no mínimo, 3 benefícios, né? 3 salários mínimos, na faixa de 3 mil e poucos reais hoje, e na fase judicial ainda 30% daqueles valores em atraso. E aqui é um exemplo para vocês de uma requisição, certo? Que deu aí esse valorzinho de mais 30 mil aí de atrasados, certo? 30%, né? Que de previdência aí assistencial, 30%, tá? Quero mostrar possíveis ganhos de vocês, tá? Para encorajá-los a encarar essa situação, tanto na área de saúde quanto na área aí voltada aos benefícios, tá? Então, assim, todas as áreas. Teve uma cliente, gente, só para vocês terem uma noção, eu fiz processo de medicação de canabidiol, eu fiz processo do plano de saúde para tratamento. Primeiro foi de tratamento. Aí a gente conseguiu, era um seguro-saúde, excelente de trabalhar também. Fiz com esse seguro-saúde, depois a gente fez o canabidiol, depois eu fiz autorização para que a acompanhante terapêutica ingressasse numa escola municipal em que o menininho estudava. E eu acho que teve outra, gente. Eu acho que ela fechou 4 contratos comigo. Só para vocês terem uma noção. Quando é medicação, eu cobro no ato de entrada. Aí depois teve a de tratamento, que eu cobrei relacionado aos meses de tratamento. Depois teve a de acompanhante terapêutica para ingressar na escola municipal, que eu também cobrei no ato. Então, assim, tem várias formas de cobrar, depender ali do tipo de ação que você vai fazer. Tá aí para vocês, né, a outra situação aí dos valorzinhos, para vocês saberem, que eu confesso aqui que eu não tô enxergando muito bem. Para vocês verem, né, que é em relação à questão de sucumbência. Deixa eu aumentar a tela aqui. O ano de 2023. Esse aqui é sucumbencial, gente. Olha que interessante. Deixa eu voltar. Esse 34 mil e poucos que eu grifei aqui para vocês é contratual. Tá? Que o quê? O que é o contratual, né? Na verdade, o cliente recebe desse valor 30%. Aqui é sucumbencial. Mas sucumbência também tem como receber no BPC? Tem, quando corre pela vara. Quando que corre pela vara?
vai correr pela vara, por exemplo, em casos. Esse caso aí foi de uma apuração de irregularidade. Entra no valor da causa de uma apuração de irregularidade de um BPC, né? Quando corta o benefício devidamente, tal, aqueles valores que o INSS quer cobrar da parte. Então, deu mais de 70 mil ali do valor que eles queriam cobrar, mais as vincendas e vencidas, deu um valor da causa que gerou os honorários de sucumbência, mais de 8 mil reais só de sucumbência. Ah, mas eu não colocava. Eu só pedia o restabelecimento do benefício. Tá perdendo honorários? Vamos aprender a fazer de forma correta agora? Não perder, né? O valor da causa vai subir, você vai entrar na vara, certo? Em vez de entrar no juizado. Vamos lá, pessoal. Eu já vou responder vocês, tá? Eu vi que tem algumas perguntas. Não, Eliana, minhas aulas não são ao vivo no curso. Depois eu vou tirar dúvidas de vocês. São gravadas. Temos algumas aulas ao vivo, mas também vão para a plataforma. Eu já vou responder as perguntas de vocês, mas antes disso, eu quero reforçar para vocês que o que vocês estão vendo aqui, como eu disse lá no início, é só a pontinha do iceberg. É a pontinha do que vocês precisam saber dos direitos das pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Nós sabemos que a grande maioria das vezes essas famílias não têm acesso a um tratamento adequado, muitos acabam ficando nas mãos dos planos de saúde, como eu disse. Vocês viram aqui o quanto custa um tratamento desse, o quanto de retorno financeiro também vocês vão ter. Vocês já imaginaram que ainda tem famílias que têm não só um, mas dois, três pessoas com diagnóstico, por exemplo, em casa, que precisam arcar com os custos de 2 tratamentos. Eu tenho vários clientes com 2 filhos. Tem um que eu pedi o BPC agora para um concedeu e para o outro está em andamento ainda, mas também vai conceder. E também estou fazendo as ações de tratamento. Para uma família, 4 ações, 2 de BPC e 2 de tratamento, né? Agora, imagina você, né, poder ser a ponte entre essas famílias e garantir esses direitos, né? Imagina você se sentir seguro, bem preparado para poder pegar na mão dessas pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência e entregar o melhor que vocês têm para elas, né? Você que ainda não se encontrou na advocacia, por exemplo, né? Como a Luísa, minha aluna, vocês viram ali o depoimento inicial da Luísa? Lá no começo da aula, quem entrou depois entrem, assistam gravado, porque a Luísa deu um depoimento que ela estava a fim de desistir da advocacia, tá? Ela achou que não tinha lugar no direito para ela, porque ela não se identificava com nenhuma área. Quando ela me achou, que gracinha, gente. Se vocês entrarem no Instagram dela, eu fico toda orgulhosa. Eu fico feliz mesmo com o sucesso dos outros, dos meus alunos, sabe? Eu não sou egoísta, não. A Luísa começou com as lives com os profissionais de saúde, seguindo minhas dicas. Tem feito encontros e palestras em instituições e associações. Hoje ela encontrou a missão dela. Ela é uma expert em direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Ela tá super feliz. Inclusive, vou fazer uma live com ela amanhã, tá? Eu quero vocês no Instagram amanhã. Assim como muitos alunos que já me relataram que voltaram a sentir essa vontade de advogar. E é claro, imagina poder ser muito bem remunerado por isso, como vocês viram agora que eu falei a respeito das questões dos honorários, né? O mercado tá aí, gente. Vocês viram. São milhões de pessoas que precisam da ajuda de um profissional nessa área, especializado e realmente capacitado, obviamente, né? É por isso que eu quero te convidar, tá, hoje. Já falei para vocês nos meus stories, já falei no início da aula, não tô aqui fazendo suspense nenhum, pelo contrário, eu quero te convidar para vir comigo, se tornar um especialista, tá? Ser um expert nas questões que envolvem direito das pessoas com transtorno do espectro autista, porque hoje eu estou abrindo as inscrições para a nossa terceira turma do curso Expert em Direito das Pessoas com TEA. Todos aqueles direitos que vocês viram, vocês vão ver de forma muito mais detalhada, né? Vocês vão ter modelos de peças, petições, etc. Esse não é apenas um curso que você vai fazer, é o curso mais completo do mercado, porque eu reuni ali dentro todo o meu conhecimento, todo o conhecimento que você precisa, tá? Usando o método GPSA, conforme eu falei para vocês saberem identificar todos os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Você vai aprender como resolver qualquer questão mesmo, como eu disse, de direitos gerais, direito à saúde, direito à assistência, direito à previdência, com toda a minha bagagem de experiência na área. Eu desenvolvi um método, como eu disse para vocês, que é um método GPSA, que eu
eu ensino passo a passo para você aplicar, mesmo que você esteja aí começando do zero, por exemplo, né? Ou que você já atue na área, por exemplo. Então, para você se tornar um expert mesmo, tá? É o método GPSA. Ele é exclusivo no meu curso. Você vai ter a possibilidade, né, de conhecer todos esses direitos a fundo, tá? Eu vou te mostrar exatamente como mapear esses direitos, os direitos dos seus clientes. Eu vou te entregar todo o passo a passo. Você vai dominar os direitos dos seus clientes, mesmo que você esteja começando do zero, tá certo? E nós aqui já temos muitos casos de sucesso, muitos alunos que entraram se sentindo seguros, com muito medo de pegar uma causa, por exemplo, muito importante. Gente, se te der coisa julgada, já era. Então você não pode perder. É uma causa realmente muito importante. As pessoas ficam com medo de não dar conta. Né? Alguns alunos sentiam esse medo, sentiam perdidos, e hoje eles dominam o assunto porque eles se encontraram realmente dentro do curso. Não sou eu que estou dizendo, são os depoimentos que eu recebi deles que me emocionaram muito, inclusive no início da aula. Eu vou mostrar para vocês como esse curso é completo, tá? Então, eu vou já tirar as dúvidas de vocês, vou falar sobre a duração, tudo certinho. Vão ficando aqui que eu, inclusive, eu tenho que falar a senha do material, tá? Então, fiquem aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui para vocês agora a respeito do curso.